e a certeza jurídica. De um lado, a celeridade processual recomenda que uma determinada decisão judicial não comporte diversos reexames sob pena de quê? De eternizar o conflito. De outro lado, é preciso depurar essa decisão para que o provimento judicial corresponda tanto quanto possível ao que é justo para aquela determinada situação da vida. Então, no que se refere ao recurso, nós temos esse mesmo dilema. Um sistema recursal que contemple sucessivos reexames de uma decisão, ele ganha em certeza, mas ele perde em celeridade. E o desafio hoje do legislador é justamente harmonizar esses dois valores, criando uma estrutura que, de um lado, assegure ao litigante a possibilidade de reverter um quadro desfavorável e, de outro lado, também não permita que o processo acabe se alongando por diversos anos. Não preciso lembrar que, nessa última quadra, nesse período recente, a preocupação maior tem sido a celeridade processual. Tanto é verdade que as diversas reformas do processo civil têm caminhado nesse sentido, inclusive o anteprojeto do novo Código, ele é informado em parte por esse propósito de acelerar o processo, e o mais emblemático dessa tendência legislativa foi a Emenda 45, que introduziu entre nós o princípio da duração razoável do processo, criando fundamento lógico, inclusive, para um eventual pleito indenizatório por parte daquela pessoa que não consegue uma solução para a sua querela, enfim. No entanto, embora importante, há certa controvérsia quanto à previsão constitucional do princípio do duplo grau de jurisdição. Na história constitucional brasileira, apenas a Constituição de 1824, no seu artigo 158, previa expressamente a garantia do duplo grau de jurisdição. As demais constituições, inclusive a atual, elas silenciaram em relação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Embora a Constituição de 88, ela contenha diversos dispositivos que, de alguma forma, tenham o duplo grau de jurisdição como um pressuposto lógico. Como, por exemplo, no artigo 5º, fala que aos litigantes deve ser assegurado o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos inerentes. Quando estrutura o Poder Judiciário em mais de um grau, estabelecendo competência originária de tribunais, enfim. O Constituinte ele sinaliza com a noção de que, no nosso sistema judiciário, existe o princípio do duplo grau de jurisdição como sendo um princípio, ao menos implícito, da Constituição Federal. Essa discussão ela ganhou reforço com o advento da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1992. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil e incorporada ao nosso ordenamento jurídico, e ela trata expressamente do princípio do duplo grau como uma garantia. Então, entendem alguns autores, dentre eles a professora Ada Grinover, que a partir da ratificação dessa convenção, nós temos um assento expresso do princípio do duplo grau de jurisdição em nível constitucional. Lembrando, né, que o próprio artigo 5º ele tem dispositivo, salvo engano, parágrafo único, que diz que aquelas garantias não excluem outras, né, que o Brasil tenha assentido, né, expressamente, e é o caso dessa garantia. Quando se fala da adoção do princípio do duplo grau de jurisdição, é sempre conveniente passar em revista o que a doutrina geralmente fala acerca das vantagens e das desvantagens da adoção desse princípio. Dentre as desvantagens, a demora na solução dos conflitos. Como eu falei, o princípio do duplo grau de jurisdição ele é antagônico à ideia de celeridade processual. Obviamente, se eu permito ao litigante impugnar diversas vezes uma determinada decisão, ou determinadas decisões, eu faço com que o processo se alongue. Isso é decorrência lógica da necessidade de desenvolver esse duplo caminho. Então, a demora nos conflitos é frequentemente apontada como grande empecilho, a grande desvantagem do duplo grau de jurisdição. O maior dispêndio de recursos públicos e privados. Obviamente, a adoção do princípio do duplo grau de jurisdição, ela também conflita com o princípio da economia processual, porque, como o recurso é um instrumento que produz um retorno a uma fase já ultrapassada do processo, qual seja aquela imediatamente anterior à decisão impugnada, faz com que haja dispêndio de recursos públicos e privados. Públicos com o Poder Judiciário mantendo ou movimentando mais uma vez aquela estrutura para proferir uma nova decisão sobre aquele assunto. E, geralmente,
uma estrutura mais dispendiosa, de um tribunal, com órgão colegiado, enfim. E recursos privados, porque se a parte ela não estiver assistida pela lei de assistência judiciária, ela terá que arcar com as despesas desse recurso, que num país continental como o Brasil, ela costuma ser relevante. A insegurança jurídica, por que não dizer, decorrente muitas vezes da mudança de posição entre as instâncias originárias e a instância recursal. Nós não poderíamos estabelecer aqui uma singela presunção de que quem decide por último decide melhor, uma vez que, se fosse assim, bastaria que nós dotássemos os tribunais de condições de conhecer originariamente de todas as demandas, e aí proferiríamos uma decisão definitiva já em segunda instância. Bem, nesse aspecto, o duplo grau de jurisdição ele realmente não traz vantagens. Ele tem essas desvantagens. A mais severa é seguramente a demora na solução dos conflitos. Entretanto, a doutrina também aponta vantagens que justificam a adoção do princípio, e ao que parece, né, ao menos entre nós, brasileiros, essas vantagens superam as desvantagens. Qual seja? O primeiro aspecto é o denominado aspecto psicológico, no sentido de que a parte prejudicada pela decisão, ela tende a ficar insatisfeita com aquele primeiro julgamento desfavorável. Embora a doutrina costume ir até esse ponto, eu acho que a minha experiência como magistrado me conduz além. Eu acho que, de um modo geral, o vencido não é convencido, mesmo depois do julgamento do recurso que ele interpôs, se esse julgamento foi desfavorável, geralmente ele continuará insatisfeito. No entanto, há que se admitir que isso é verdade. Está na essência do ser humano não conformar-se com um primeiro provimento desfavorável acerca de tudo, não apenas da querela judicial, mas também em fatos da vida, como a busca, por exemplo, por um orçamento de um determinado serviço. Se aquele orçamento não parece, se ele parece excessivo, geralmente uma segunda opinião é procurada. A decisão de segundo grau, ou a decisão do recurso, geralmente é tomada de forma colegiada e por magistrados mais experientes, né? Esse é tido como um argumento favorável ao duplo grau de jurisdição, uma vez que nos tribunais nós temos órgãos colegiados e, por presunção, 3 componentes, 5 componentes, eles teriam melhores condições de apreciar aquela questão. E também os tribunais seriam, em tese, formados por magistrados mais experientes. Esses 2 argumentos, eles também têm algumas falhas. A primeira delas, a decisão colegiada, ela nem sempre traz a certeza de que houve um exame aprofundado daquele recurso. Muitas vezes, quando a decisão é unânime, é comum que a gente perceba nos demais componentes do órgão fracionário aquela tradicional referência, acompanha o relator, não é isso? Dificilmente, nas decisões unânimes de um órgão colegiado, os demais componentes eles acrescem outros fundamentos à decisão que o relator proferiu. Isso, naturalmente, há exceções, claro, mas, de um modo geral, é o que a gente encontra quando fazemos a pesquisa na jurisprudência. Por outro lado, nem sempre esses magistrados serão efetivamente mais experientes naquele assunto que foi colocado à sua apreciação. Nós sabemos que a estrutura do Poder Judiciário, ao menos na justiça comum, na justiça especializada, isso pode ser um pouco diferente, ela é muito afunilada, Apenas 5% dos magistrados em Minas Gerais, por exemplo, alcançam o segundo grau. De maneira que nem sempre é possível ao magistrado que foi promovido para o tribunal ocupar um assento naquela mesma área onde ele detém essa maior experiência. Então, muitas vezes nós temos magistrados que fizeram uma carreira inteira na área penal e, quando ascendem ao Tribunal de Justiça, eles acabam tomando assento numa Câmara Civil porque foi aquela oportunidade que apareceu. Ele não iria deixar de ser promovido por conta desse pequeno detalhe, E acaba que ele terá que, naturalmente, se reciclar, enfim. E se isso já vale para os juízes de carreira, o que dizer, então, dos membros do Ministério Público e advogados que, sem nunca ter exercido qualquer função jurisdicante, alcançam o tribunal por meio do 5º constitucional. Então, nem sempre nós podemos dizer que a decisão colegiada ela será efetivamente tomada por magistrados mais experientes, mas ainda é o que, digamos assim, normalmente ocorre, embora não se trate, vamos dizer assim, isoladamente de um argumento que justificasse, por exemplo, a criação de toda uma estrutura em torno desse princípio do duplo grau de jurisdição.
Seguramente, o argumento convincente e que efetivamente justifica a adoção do duplo grau é esse terceiro. Ele funciona como um instrumento interno de fiscalização da atividade do juízo de primeiro grau. Ou seja, o juiz monocrático, sabendo que sua decisão pode ser revista, ele vai se esforçar para decidir melhor. E o Tribunal de Justiça poderá fiscalizar a atuação dos magistrados de primeiro grau através do recurso. De maneira que o princípio do duplo grau de jurisdição acaba sendo um importante instrumento de efetivação da democracia no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, esse sistema de fiscalização, ele é inerente à ideia de democracia. Não existe democracia sem fiscalização daquelas autoridades que exercem o poder público. As decisões irrecorríveis, elas tendem a ser consentâneas com os sistemas autoritários. Embora o simples fato de ser uma decisão irrecorrível também não coloque a pecha de inconstitucional. Nós temos situações no processo civil em que a decisão é irrecorrível e isso se dá de maneira bastante razoável. Nos diversos casos de recorribilidade, um exemplo interessante foi a irrecorribilidade das decisões no âmbito do juizado especial, das decisões interlocutórias. No âmbito do juizado especial, as decisões interlocutórias não são sujeitas a recurso. E lá funciona muito bem, porque essa providência acaba por ser um instrumento de celeridade daqueles processos. Então, não é simplesmente porque a decisão é irrecorrível que nós teremos indícios de inconstitucionalidade. Bem... Professor, naquele caso do Juizado Especial Federal, lá tem uma possibilidade, um agravo, se não me engano, sim, na tutela de urgência, né? Isso. Não teria jeito de cortar. No juizado civil, em situações extremas, de decisões antecipatórias que lesam o direito líquido certo, aí na última aula nós vamos falar disso. Surge a possibilidade de utilizar um instrumento autônomo de impugnação, no caso do mandado de segurança, mas aí não seria um recurso, senão um meio de contornar aquela situação de lesão ao interesse da parte. Mas não vem com bons olhos essa ideia de criar uma estrutura semelhante à justiça comum nos juizados especiais, justamente por conta da necessidade de celeridade. Na prática, existem alguns mandados de segurança do juizado especial? Alguns. Sobretudo para a obtenção de efeito suspensivo, quando o juiz nega essa possibilidade. Um outro ponto interessante é que há consenso doutrinário em torno do fato de que o princípio do duplo grau de jurisdição, ele não necessita expressamente para sua observância de que o órgão que vai julgar o recurso seja um órgão superior, como, por exemplo, o tribunal. Não viola a ideia do duplo grau de jurisdição que o recurso seja julgado por órgão de primeiro grau, desde que diverso daquele que proferiu a decisão. E, mais uma vez, o exemplo é o juizado especial, onde, por força de previsão da Constituição, o duplo grau de jurisdição ele é efetivado por uma turma de juízes de primeiro grau, e não por um tribunal. Dentro dessa lógica de que esse órgão para o qual se recorre, ele deve ser um órgão diverso daquele que proferiu a decisão, a doutrina aponta como indício de inconstitucionalidade o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, que prevê para algumas causas da Lei de Execução Fiscal o recurso para o próprio juiz que proferiu a decisão. São os embargos infringentes. Embora a doutrina ela assinale que essa providência ela conflita com a Constituição, recente decisão do STJ aponta em sentido contrário. Eu até copiei aqui uma ementa, ela é bem pequenininha, diz o seguinte: nas execuções fiscais de que trata o artigo 34 da Lei 6830 de 80, a sentença está sujeita aos embargos infringentes do julgado, cujo julgamento constitui a palavra final do processo. Trata-se de opção do legislador, que só excepciona desse regime o recurso extraordinário quando se tratar de matéria constitucional. Ou seja, os embargos infringentes da Lei de Execução Fiscal, ao menos sob a ótica do STJ, não conflitam com o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, embora julgados pelo próprio juízo prolator da decisão.